Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe do Matenal. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com as demais professores e também com os pais dos seus alunos, para que todos possam estar aprendendo a palavra do Senhor para melhor ensinar aos nossos pequenos, certo? E aqui nós compartilhamos sugestões tanto aqui como também no nosso grupo lá do Telegram. Se você ainda não é inscrita, vai lá, se inscreve, segue o link aqui que está no primeiro comentário da nossa página e se direciona para lá. Todos esses slides que eu apresento aqui, eu também compartilho lá. E lá nós temos troca de experiências também, de ideias, de louvores, de brincadeiras. É um grupo que está crescendo a cada dia e você pode fazer parte dele também. É a nossa convidada, é o nosso convidado também, certo? Vamos para a nossa sugestão da aula de hoje? Nós estamos na lição número 8 e traz por título João Batista. Então, nós temos, né, o nosso hino. Então, nós temos o nosso hino da acolhida, que é o hino Aleluia das 3 palavrinhas, como eu gosto muito desse hino, porque ele interage muito com as crianças. Por isso, nós vamos usar aí, se Deus quiser, o ano inteiro. Agora, se a tua turma já está perdendo o interesse, já está achando sem graça, e você encontrou outro corinho, compartilha conosco, tanto aqui nos comentários, como lá no nosso grupo do Telegram também, certo? E eu tenho um hino lá dos Radicais Kids que fala sobre João Batista, conta a história dele, é bem bacana, é um hino gostoso de ouvir, tenho certeza que suas crianças também irão gostar. Continuando, nós temos a sugestão de tarefa: pedir para as famílias pesquisarem sobre João Batista. João Batista tem uma história muito bonita, né? A gente mostra ali desde quando o anjo chega falando com Zacarias, aí quando a Isabel está grávida e a Maria vai visitar, quando João Batista cresce, os hábitos alimentares dele, a forma com que ele se vestia, onde ele morava, tudo isso é muito interessante. E se você propor essa pesquisa para a família, os pais vão estar interagindo com as crianças e neste momento eles vão estar juntos aprendendo da palavra de Deus. Mostre essa importância para os pais, porque as crianças vão presenciar os pais pesquisando na Bíblia, lendo Bíblia, vão pesquisar os pais ali, né, ouvindo o louvor junto com eles. Então é um momento de interação com a família e a família inteira crescendo, né, em graça e em sabedoria na presença do Senhor. Que seja esse o nosso objetivo diário, não é mesmo? Pro Memorizando, eu trouxe para vocês que diz assim, ó: prepare o caminho para o Senhor passar. Para ficar bem dinâmico, para ficar bem legal, eu pensei em vocês esticarem ali um TNT como se fosse um tapete mesmo, preparando um caminho por onde Jesus vai passar, certo? E coloque algumas almofadas, algum sapato, algum enfeite, algumas garrafas, alguma coisa como se estivesse atrapalhando ali, né? Umas duas, três coisas assim, que parece que fique como se estivesse atrapalhando aquele caminho. E aí, quando a criança que for falar, a criança vai falando o textual, prepare o caminho para o Senhor passar e vai tirando aquilo, né, que está impedindo a passagem do Senhor. Então, a criança passa, tira o que está impedindo e passa falando o textual. Aí a professora vem e coloca de volta os objetos para a próxima criança passar, certo? E assim, cada criança que vai passando vai recitando e os outros que estão em volta também recitam. Não esqueça de recitar a referência onde está escrita. Continuando lá, sugestão para a história. Eles podem usar os fantoches, que vocês já estão acostumados, ou fantasiar as crianças. Enfim, eu trouxe uma nova sugestão para vocês aqui no canal, que é esse avental. Então, vocês estão vendo ali que é um avental que tem é uma figura bem neutra, né? Você pode usar, assim, em vários outros momentos, em outras histórias também. Ali, é claro que para a história de hoje, você vai ter que colocar um pouquinho mais de marrom, porque como o João Batista ele morava no deserto, né? Ali tem muita, pode ser a parte de um oásis, mas eu acho que se você conseguir deixar um pouquinho mais para marrom para representar esse deserto, melhor. Mas e olha, você viu que tem o bolso ali na frente, onde a professora vai tirando, né? A contadora de história vai tirando dali os personagens que ela vai falar na aula. É bem interessante. Na história hoje. A importância de anunciar o evangelho de Jesus. Então, veja, João Batista, ele já foi criado com esse propósito.
João Batista estava ali pregando, arrependei-vos, batizai-vos, né? Falando sobre a vinda de Jesus, falando sobre Jesus. Então, essa é a nossa missão, que nós também fomos criados para glória do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, né? É o ir do Senhor, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então, fala com as crianças, né? O tempo todo, contar sobre a historinha que aprendeu na igreja, para os coleguinhas, na escola onde estuda, para a família dele, para o irmãozinho que ainda não vem, para o irmão maior que está em outra classe, que o tempo todo ele possa estar ali falando da palavra do Senhor. Falar que Zacarias ficou sem falar porque ele não creu em Jesus. O que acontece? O anjo chegou lá, falou para ele, né, que ele seria o pai de Zacarias, que a esposa dele ia ganhar um filho, que ele seria, né, o nome do João e tudo mais. Mas Zacarias ele não acreditou. E o anjo falou: olha, porque você não acreditou, você vai ficar sem falar até que isso tudo se cumpra. E aí, naquele momento, o Zacarias não falou mais. Então, fale para ele assim, como é importante nós crermos em Deus e as coisas que nós perdemos, as bênçãos que nós perdemos quando nós não acreditamos em Deus. Né? A gente sempre fala, né, que o Senhor Jesus, quando operava o milagre, ele falava o seguinte: seja feito conforme a tua fé. Então, se com fé pedires, você será atendido. Então, é importante a fé. É o mecanismo que Deus usa para que os milagres cheguem em nossa vida. Precisamos crer e ensinar as nossas crianças desde pequenininha a crer em Deus. Orar crendo que eles irão receber. E desde pequenininho semear ali, né, a sementinha da fé no coraçãozinho deles também. João, o Batista, tinha uma vida dedicada a Deus. O nome dele não é João Batista, é João. Mas pelo ofício ali, porque ele batizava pessoas, quando eles iam falar de João, ficava, João, aquele que batista, João o Batista, e acabou ficando João Batista, certo? Mas o nome dele mesmo é o João. Esse João, ele não era discípulo de Jesus e não foi ele que escreveu também o Evangelho de Jesus, o Evangelho de João e nem as cartas de João e nem o Apocalipse. Todos esses são Joãos diferentes. O João Batista era o filho de Zacarias, filho de Isabel, que era prima de Maria, e ele anunciava o Evangelho antes de Jesus vir, certo? Esse João que escreve o Evangelho de João, que escreve as cartas de João e que escreve o livro de Apocalipse, esse João é o discípulo amado do Senhor. É aquele que Jesus chamou ali, né, como discípulo mesmo. Deus mandou o anjo falar com Zacarias primeiro, lembrando o princípio da honra e hierarquia dado por Deus. Como a gente já falou em algumas aulas, né, a importância da gente honrar os nossos pais, né? Vejam como Deus, ele é sábio. Ele foi lá, ele podia ter falado para Isabel: ó, Isabel, você vai ter um filho, né? E vai ser assim, assim. Mas não, com quem que Deus foi? Falou? Com homem, falou com Zacarias. Zacarias, você vai ter um filho. Talvez se tivesse falado com a Isabel ficaria tão grata, ou Zacarias não ficaria mudo, mas não é assim que Deus trabalha. Deus, ele estipulou uma ordem e ele trabalha conforme essa ordem. Diferente foi com Maria, até porque Maria ainda não era casada com José, certo? Eles eram noivos e a obra que Deus tinha que fazer com Maria não era obrigada, Maria tinha que aceitar aquilo. A Isabel, a gente entende que pela situação da vida dela, por ser mulher, ela queria ter um filho, ela estava pedindo um filho a Deus, então ela ia receber aquela bênção que Deus tinha dado para ela, como aconteceu com Ana também. Mas Maria não, Maria ainda não era casada, então ela não tinha pedido um filho, o Senhor foi ali falar com ela, certo? Depois ela casa, depois que há o casamento, o Senhor fala mais com José, direciona José em todas as etapas. Entenderam bem? Ficou bem claro? Né? O Senhor respeita a ordem que ele mesmo falou, que ele instituiu o homem por cabeça e ele é o cabeça do homem e o homem, assim, é o cabeça da mulher e assim por diante, certo? Ficou claro? Continuando lá, então. Por isso que nós devemos ensinar nossas crianças a prestar honra aos pais, certo? Tanto ao pai quanto à mãe. E toda aquela história que eu sempre falo. Mas o pai é ausente, o pai... Independente das situações que levou o pai a viver perto ou não dele, ele tem que
assim mesmo respeitar e honrar o seu pai, certo? Esse é um princípio bíblico. João Batista reconhecia que ele era pequeno, mas Jesus era grande. Então, mesmo João Batista começando o ministério dele, João Batista tinha os discípulos dele, tanto que Pedro e André, eles eram discípulos de João Batista, certo? E daí, quando eles vão lá e falam com João Batista, falam, não, é esse mesmo, é o Messias. Aí eles começam a seguir Jesus, quando Jesus convida eles, né? Que larguem tudo que tem e venham após mim. E eles deixaram tudo e começaram a seguir Jesus. Então, João Batista, em nenhum momento, ele quis ser maior do que Jesus. Tanto que ele fala, eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Em algumas versões fala que não é digno nem de abrir as sandálias dele, porque ele reconhecia a supremacia de Jesus. Mesmo ele sendo mais velho que Jesus, mesmo ele, né, tendo ali o ministério, os discípulos dele, a multidão dele, ele honrava a Jesus, porque Jesus é o maior. E é como nós devemos fazer. Nós não devemos colocar o nosso cargo acima de Jesus, nos sentir melhor que alguém, porque não. Tudo que temos, tudo que somos é para a honra e glória e foi dado também por Deus. E para fechar, nós vamos brincar de mímica. Lembra que Zacarias ficou sem falar? Zacarias ficou sem falar, tanto que quando chega a hora de João Batista nascer, as pessoas queriam colocar o nome de João de Zacarias. Porque Zacarias não falava e era uma forma que eles tinham que às vezes os filhos podiam honrar o nome dos pais com o mesmo nome. E aí Zacarias, né, tem que tentar falar e vai balbuciando ali e não consegue, tanto que ele pede, então tenta, consegue uma madeirinha e escreve o nome de João e aí a família, né, permite que o nome dele seja João. Então a gente vai brincar com eles de mímica, eles vão tentar falar as frases que você vai falar no ouvidinho dele. Ali, claro que você vai ter que ajudar, porque eles são pequenininhos, vai ter que falar, vamos combinar hoje, como é que você pretende fazer esse gesto? Ah, vamos combinar assim? Então a professora até ajuda, né? Vai mediando a situação ali, para eles falar frases que podem evangelizar. João Batista evangelizava, então vamos juntar as duas partes da história. Tanto o momento que Zacarias fica mudo, por não crer em Deus, e o ministério de João Batista, que era pregar a palavra do Senhor. E é o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos falar essas frases ali, eu trouxe algumas, mas você pode criar as suas, como Jesus te ama. Como é que você vai fazer a criança fazer uma mímica dessa frase? Ah, Jesus te ama. Certo? Alguma coisinha assim você vai, né? Jesus morreu por você. Jesus cura as doenças. Jesus é o caminho. Jesus é o Filho de Deus. Jesus ama a sua família. Jesus te protege. Enfim, vai criando gestos com as crianças para os outros coleguinhas tentarem adivinhar também. Certo? E são essas as sugestões. E são essas as sugestões para a aula de domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam muito usados, o ministério de vocês seja próspero com as crianças também, certo? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe para depois, se inscreve já. Se você gostou de tudo que nós compartilhamos aqui, clica no gostei, deixa um comentário aí se você... Então, um abraço para todos vocês, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!